Olá! Começa mais um vídeo e hoje eu vou falar da minha releitura de Watchmen. Bom, Watchmen escrito por Alan Moore com arte de Dave Gibbons. Se você só assistiu ao filme ou à série da HBO Max, esquece. A série até é legal, o filme é uma porcaria. E o quadrinho é espetacular. Só que ele não é espetacular pelos motivos que muitas vezes as pessoas pensam. É um quadrinho difícil de entender na sua profundidade. Watchmen. Se eu fosse falar de todos os assuntos que o Watchmen aborda, eu teria que fazer uma live de 5 horas. E ainda assim ia faltar detalhes. Bom, eu estou aqui com a edição integral, né, que compila todos os 12 capítulos. Foi lançada aqui pela Panini, capa dura. O Watchmen não é difícil de achar, o maior empecilho é o preço, né? Volta e meia é republicado, nesse mesmo formato, às vezes até. Questão mesmo é o preço, né? Não é uma obra barata, até porque esse encadernado ele compila a história completa, né? A história original, né? E é disso que eu vou falar aqui hoje, né? A história original, o Watchmen original. Depois, como eu falei, teve filme, teve série, teve uma continuação por outros autores chamada O Relógio do Juízo Final, que eu gosto bastante da metade pra frente, né? A primeira metade eu acho bem inútil, pra ser bem sincero. Da metade pra frente eu acho que ficou bem legal. Teve também uma série de quadrinhos chamado Antes de Watchmen, contando o passado dos personagens que aparecem aqui. Alguns são legais, outros dispensáveis. Mas nada arranha a unha do dedo mindinho da obra original. Se querem saber a minha opinião, o que de melhor foi feito com o Watchmen depois disso aqui, né, depois da obra original, foi a série da HBO Max. Essa é a minha opinião. Agora, deixando de lado as adaptações e os spin-offs, né, ou seja, o que veio depois, a obra original continua boa, continua excelente. Só que muita gente lê uma vez e se impressiona por causa da violência. Nossa, você vê a capa aqui, vermelho, com sangue, né? Você olha o verso, nossa, tá escorrendo mais sangue. Mas o Watchmen vai muito além disso, sabe? O que acontece no quadrinho de Watchmen? Caso você nunca tenha lido ou nunca tenha visto um vídeo na internet. O que é meio difícil de acreditar, mas não é impossível. O Watchmen se passa num futuro. Eu já ia falar futuro, eu falei futuro, não, nada a ver, passado. A série, sim, a série se passa no futuro do quadrinho, mas não. O quadrinho original se passa no passado, nos anos 80. Mas a história do universo de Watchmen começa mesmo lá antes disso, na década de 30. Se passa num Estados Unidos fictício, onde vigilantes mascarados e fantasiados de fato existiram. E eles de fato saíram às ruas para combater criminosos. Só que nenhum desses vigilantes tinha super mega poderes. Não, eram uns caras fantasiados. Até que, no universo de Watchmen, nos Estados Unidos, desse universo, surge um super-herói de verdade. Nos anos 80. Esse super-herói, o Dr. Manhattan. E ele não tinha só superpoderes. Ele tinha poder de fazer qualquer coisa.
Ele é basicamente a representação de Deus, um Deus dentro desse universo, né? Um herói que é capaz de fazer tudo, e enquanto que os outros heróis, entre aspas, desse universo são só uns caras com umas roupas esquisitas. Então, perto desses caras, Dr. Manhattan é um deus mesmo. Né? E a história principal se passa principalmente nos anos 80. Né? Auge da Guerra Fria, pós-guerra do Vietnã. E o que aconteceu com esse Estados Unidos fictício dessa história, tendo agora que eles têm um super-herói de fato, e um super-herói com poderes de fazer qualquer coisa. Muda tudo. E é isso que o Watchmen nos apresenta. Watchmen não é um grupo de heróis, tá? Não existe um grupo Watchmen. Não, tá? Watchmen é só o nome do quadrinho, né? É uma referência à expressão quem vigia os vigilantes, né? Who watches the Watchmen? Né? Então não é um grupo de heróis, tá? Existe um grupo de heróis aposentados dentro do quadrinho, que são os Minutemen. A tradução seria Homens Minuto. Né? Mas eles estão aqui no quadrinho, né? Eles estão velhos. Né? Eles estão começam eles velhos, aposentados. Tal, né? E eles inspiraram os heróis da geração seguinte. Né? Que daí é a geração do Dr. Manhattan. Né? Cara, o Alan Moore, ele fala de tanta coisa. A minha única crítica a essa obra do Alan Moore é que eu acho que ele deveria ter sido mais explícito nas críticas dele. Algumas coisas são muito sutis. Mas, às vezes, talvez não seja só... Talvez não se deva jogar tudo por culpa do autor. As pessoas talvez devessem também correr atrás das informações, saber o que o autor queria dizer a respeito daquilo. Bom, fica a questão, não é mesmo? Fica a questão. Porque algumas críticas que o Alan Moore faz aqui são muito sutis. Às vezes a pessoa lê uma vez e não capta a mensagem. Às vezes, talvez pense exatamente o contrário daquilo que o autor quis mostrar. Né? Enfim, na história de Watchmen, né, os vigilantes, né, esses vigilantes que eu acabei de mencionar, ou foram aposentados ou foram proibidos, né, proibidos por lei. Tá? Proibido vem o vigilantismo aqui no universo de Watchmen dos anos 80. Os únicos que ainda podem fazer alguma coisa enquanto super-heróis, ou apenas, entre muitas aspas, heróis, são o comediante, um maluco psicopata, só que ele trabalha para o governo dos Estados Unidos, né? Então, ele pode. O Dr. Manhattan, que acabei de falar, é um deus dentro desse universo, e ele também trabalha nos Estados Unidos. Só que ele é quase o oposto do comediante. O Dr. Manhattan, enquanto o comediante é um lunático, o Dr. Manhattan, ele, cada vez mais ao longo do quadrinho, ao longo dos 12 volumes, ele vai se mostrando cada vez mais distante da humanidade. Ele vai se mostrando cada vez mais, entre aspas, apático. Cada vez mais menos se importando. Porque ele não só é poderoso, ele consegue fazer tudo, ver tudo. Ele consegue enxergar átomos. Ele consegue moldar objetos. Ele consegue desfazer objetos. Ele vai para Marte e volta para a Terra num piscar de olhos. Então, tudo para ele é só matéria. Ele cada vez mais vai perdendo a humanidade dele. Isso é muito interessante de acompanhar. É um dos meus personagens preferidos. Ele e um outro herói que se aposentou, o
Ozymandias. O Ozymandias. Ozymandias, que é um personagem que decidiu se aposentar antes da lei que proibia vigilantes. Ele revelou sua identidade, ele se tornou um mega empresário. Ele até dá para dizer que ele tem um certo poder, que ele é extremamente inteligente. Ele é o ser mais humano, né? Porque o Dr. Manhattan já deixou de ser humano. Ele é o Ozymandias, ele é o humano mais inteligente de Watchmen, mais inteligente daquele mundo. E cada um desses personagens, entre outros, tem o Coruja, tem a Espectral Mãe, tem a Espectral Filha, tem o Coruja velho aposentado, aí tem o Coruja novo, que também já foi aposentado por causa da lei, né? E tem o Rorschach, que é um que atua, mas ele não trabalha para ninguém, ele atua na ilegalidade. Relendo o Watchmen, a primeira vez que eu li, eu peguei a camada superficial, assim. Começa o comediante, né, um desses heróis mascarados, que de herói não tem nada, sendo assassinado por alguém misterioso. Bom, mas o comediante é um cara habilidoso, em perfeita forma física, um cara que sabe usar armas, e alguém chega lá e mata ele, entra no apartamento dele, joga ele pela janela, sabe? A história começa assim já. Aí você pensa, pô, mas quem é que conseguiu fazer isso, sabe? E essa história se desenrola através daí. A gente começa a ver o passado desses personagens, a gente começa a ver a história de cada um deles, a gente começa a perceber que esses heróis estão longe de serem perfeitos. O Alan Moore aqui, ele tenta destruir a imagem mítica que se tem dos super-heróis. Os heróis aqui são mais falhos do que nunca. O Rorschach é um psicopata. O comediante é um lunático. O Dr. Manhattan, como eu falei, cada vez mais ele vai perdendo a humanidade dele e vendo tudo como simples matéria, se desligando das coisas, já não se importando com mais nada nem ninguém. O Coruja, eu não posso falar tudo que acontece com ele porque tem coisa pesada envolvendo aqui, coisas para... aliás, isso aqui é um quadrinho para adultos, isso aqui é extremamente adulto, 18 anos mais, ponto. Eu quero que isso fique bem claro. Pô, você vê uma cachoeira de sangue logo na capa, pô, por favor, né? Então você tem os problemas da Espectral Mãe, os problemas da Espectral Filha. Eu gosto muito da relação da Espectral Filha com o Dr. Manhattan, né? Principalmente a relação que é mostrada deles no final do quadrinho, ali depois da metade, né? Os diálogos, o diálogo que eles têm quando eles estão em Marte. Sim, o Alan Moore coloca muita loucura nesse quadrinho, mas quando você lê, o Alan Moore escreve tão bem, mas tão bem, que ele coloca monstro, Marte, Guerra Fria, ele mistura tudo, mas ele escreve de uma maneira tão incrível que quando você lê, tudo parece tão real. É incrível. Não é à toa que é o meu escritor preferido. Essa é a minha obra preferida dele? Não. Apesar de muita gente falar que essa aqui é talvez a maior quadrinho já escrito, esse não é o meu quadrinho preferido do Alan Moore. Meu quadrinho preferido do Alan Moore é Do Inferno, quadrinho em que ele conta do jeito dele, né, com os personagens levemente baseados na vida real, a história, uma versão dele do Jack o Estripador. Esse aqui pra mim é a obra-prima do Alan Moore. Mas o Watchmen é muito mais famoso. Até porque o filme de Watchmen, apesar de não ser muito bom, ainda é melhor que o filme do quadrinho do Inferno. E o Watchmen teve série, teve quadrinhos posteriores que se passam no mesmo universo, enfim.
Eu vou mostrar um pouquinho da arte do Dave Gibbons, porque esse é outro cara gigante que fez um puta de um trampo aqui. Eu só vou ter que selecionar bem as páginas, porque tem páginas aqui com cenas um tanto pesadas, se é que vocês me entendem. Sério, tanto o Alan Moore quanto o Dave Gibbons, ambos mandam muito bem nesse quadrinho. É incrível, assim. Sério. É realmente um trabalho, assim, de gênio, de gênio. Eu gosto muito dessa edição, não só porque ele vem com a história completa, mas também com alguns extras interessantes. Tem depoimento do Alan Moore, tem depoimento do Dave Gibbons também. É, aqui, aqui você vê muito um estilo europeu, mais especificamente inglês, de fazer quadrinhos. O Alan Moore é britânico, né? Ele é inglês, mais especificamente falando. Ele já tinha feito trabalhos para a revista 2000 AD, que veio algumas coisas aqui na extinta e saudosa revista do Juiz Dredd, né? E uma coisa que me lembra um tanto o Juiz Dredd, por exemplo, é que o Alan Moore pega personagens não só falhos, como muito errados e que fazem coisas erradas, coisas cruéis, assim, e que são verdadeiros ignorantes. Por exemplo, o Rorschach, o comediante, e coloca eles como protagonistas de certos capítulos, como fazendo parte dos protagonistas da trama. O Juiz Dredd é a mesma coisa. O Juiz Dredd é um maluco psicopata. Ele não é um herói, ele não é bonzinho, ele não tá do lado certo. Certo? E a revista do Juiz Dredd e a revista do Watchmen tentam mostrar isso colocando esses personagens como protagonistas. Mas só porque eles são os protagonistas não quer dizer que eles estão certos. Não quer dizer que as atitudes deles são justificáveis. Não são, né? Mas a maior parte do público ocidental entende diferente, né? Olha um cara, nossa, o cara bateu no outro, nossa, como ele é fodão, nossa, como ele é incrível. E não, deveria ser o contrário. A pessoa devia olhar pra isso e dizer: meu, esse cara é detestável, né? E é aquilo que eu falei, o Alan Moore ele tenta quebrar com os estereótipos dos super-heróis, né? Aqui, por exemplo, é o Coruja. O Coruja é um cara que não tem nada de super-heróico, né? Ele é um cara de óculos, tímido, com uma barriguinha, assim, que nem a minha, sabe? é, é, então, só que o Watchmen, na verdade, teve meio que o efeito contrário. As pessoas passaram a admirar cada vez mais quadrinhos de super-herói com o Watchmen. Vai entender. Né? Enfim, o que não falta na internet é vídeos sobre o Watchmen, inclusive vídeos falando de alguns personagens específicos. Tem um vídeo muito bom do canal Tralhas do John falando sobre especificamente o Rorschach. Esse canal é um canal que eu gosto muito quando ele fala de quadrinhos especificamente. Tem também um canal falando sobre o Rorschach também, do canal do Quadrinhos na Sarjeta também. Enfim, tem muita coisa para falar de Watchmen. E relendo eu consegui, primeiro, perceber que a obra continua sensacional. Segundo, é muito bom você ir atrás de coisas extras após a leitura de Watchmen. Você entender melhor o que o autor queria
falar com a obra, pesquisar mais, não se ater só àquilo que você viu aqui, porque é uma obra com muitas camadas. Terceiro, tem um quadrinho dentro desse quadrinho. Aqui dentro tem um personagem que lê um quadrinho, e esse quadrinho se chama Contos do Cargueiro Negro. E esse quadrinho, muita gente ignora, ou muita gente acha que é inútil. Não é. Ele faz parte da narrativa, e ele exibe, ele é meio que uma pista para você compreender as motivações daquele que, né, do primeiro mistério do quadrinho, que é quem matou o comediante. Então, sim, é importante. Outra coisa, cada final de capítulo aqui tem textos. Sim, texto mesmo. No formato de matérias, de jornais que se passam aqui dentro do universo do quadrinho. Esse tipo de coisa. E que fazem parte da história, aprofundam o conhecimento do universo. Você entende melhor os personagens e o que eles fazem. Então, leia os textos que estão no final de cada capítulo, faz parte da obra. Leia completo, porque é sensacional. É uma criação de mundo assim incrível. E outra coisa que eu percebi relendo é uma questão assim: quem faz o mundo como ele é? Quem faz o mundo? Será que as nossas atitudes, se fossem diferentes, será que mudaria muito? Será que... O que mudaria? Como nós chegamos até onde chegamos? Por quê? Né? Por que as coisas são do jeito que são? E tem capítulos aqui que envolvem teoria do caos, que é sensacional. E o Alan Moore, ele trabalha muita coisa aqui. Ele não te entrega tudo. Ele não tenta responder. Ele não responde todas as perguntas. Não adianta você ler uma vez e achar que entendeu tudo. Não. Nada é entregue de bandeja. Não. É um quadrinho que é para você pensar e é para você até pesquisar em outras fontes. Bom, o que já teve de trabalho acadêmico sobre o Watchmen é um negócio assim absurdo. Artigos, trabalhos de faculdade, enfim. Material sobre o Watchmen não falta. E é um baita quadrinho, não só de tamanho, até tem quadrinhos bem maiores assim, em questão de tamanho, mas o mais importante, é um puta quadrinho a respeito de conteúdo. Enfim, esse foi o vídeo. Adorei reler esta obra. É um marco na história das histórias em quadrinhos. É um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Um dos melhores de todos os tempos. E fica aqui a minha recomendação máxima. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Dê aquela curtida. Um comentário, você já leu Watchmen, assistiu alguma coisa de Watchmen, leu alguma coisa a respeito de Watchmen, ficou com alguma dúvida, tipo, tentou ler, não entendeu nada, sabe? Então, isso aqui não é adultos à toa, tá? Isso aqui não é adulto só porque tem cenas de violência, não, é adulto porque é pra fazer você pensar. Tem texto pra caramba, mas vale muito a pena. Enfim, vou indo lá, deixa uma curtida, um comentário, compartilha o vídeo para outras pessoas que gostam de Watchmen ou que não fazem ideia do que é Watchmen. Valeu, um abraço e até mais.